Falar sobre Trindade é um dogma ou é uma doutrina bíblica? É isso que nós vamos analisar nesse vídeo. Vou te mostrar alguns fatores históricos e te apresentar vários recursos para que você possa compreender de forma muito clara de onde surge a Trindade, qual o seu respaldo. Fica comigo até o final, eu te garanto que vai valer muito a pena. Este é o canal A Luz da Torá. Nós temos aqui o compromisso de te levar a compreender as Escrituras, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura, a forma original de compreensão das Escrituras Sagradas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e o nosso conteúdo é relevante para você, eu te peço para você considerar fazer a sua inscrição aqui embaixo. E também apresentamos materiais de fundamental importância para o nosso crescimento teológico consistente, sempre baseado na Palavra de Deus. Falar sobre Trindade. Quando abordamos esse assunto, precisamos quebrar alguns paradigmas que nos impedem de enxergar uma verdade que está bem diante dos nossos olhos, mas que infelizmente a religião entorpeceu a nossa mente, fazendo com que a mesma seja bloqueada para enxergar o que é óbvio nas Escrituras, para ter o conhecimento do verdadeiro Deus. No Evangelho escrito por Yohanan, João, no capítulo de número 17, versículo de número 3, Yeshua, fazendo a sua oração sacerdotal, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Elohim, e a Yeshua a quem enviaste. Todas as cartas do apóstolo Paulo, todas, sem exceção, no começo delas, você sempre vai ver Paulo saudar, usando como referência Deus Pai e ao Senhor Yeshua, ou ao seu Filho. Você não vê Paulo falando sobre o Deus Filho, e muito menos sobre o Deus Espírito Santo. Será que houve algum erro nas expressões que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, tenta transmitir nas suas cartas, que precisou de um complemento dos teólogos que vieram após ele, os pais da igreja? É daí que surge tal interpretação, dos pais da igreja. E hoje toda a igreja protestante, sem exceção, 100% delas, são filhas de Roma, reproduzem os mesmos conceitos, os mesmos dogmas. O que divergem são alguns entendimentos, mas a liturgia, aquilo que eles entendem como tradição dogmática, o aspecto é o mesmo. E para começar, eu separei um artigo lançado em uma revista bem antiga, que traz as seguintes informações sobre esse assunto. O tema já começa com a Trindade e a Igreja. A Trindade, para deixar bem claro, não é um ensino de Yeshua ou dos messiânicos. Esse é um ensino da Igreja. Na edição de 1999 sobre a Trindade, a revista The Live Pulpit observou o seguinte: às vezes parece que todas as pessoas presumem que a doutrina da Trindade é um ensino teológico cristão padrão. Ele ainda acrescentou que esse não é o conceito bíblico. Veja o que diz agora a Nova Enciclopédia Católica de 1967. Considera detalhadamente a doutrina da Trindade e conhece o dogma trinitário é, em última análise, uma invenção do final do quarto século. A formulação de um Deus em três pessoas não foi solidamente estabelecida, por certo, não plenamente assimilada na vida cristã e na sua profissão de fé antes do final do quarto século. Um professor chamado Martin Wagner, da Universidade de Bern, na Suíça, ele observa o seguinte: sempre que o Novo Testamento considera a relação de Yeshua com Deus, o Pai, quer com referência à sua vida como homem, quer a sua posição como Messias, entende-se e descreve essa relação, sem dúvida nenhuma, como de subordinação a Deus. Fica claro, queridos irmãos, que Yeshua e os messiânicos acreditavam em algo muito diferente da doutrina da Trindade ensinada hoje nas igrejas.
A pergunta que fica para nós é: então de onde surge esse ensino? Pois bem, as Escrituras mencionam muitos deuses e deusas que as pessoas adoravam, incluindo Astarote, Milcom, Quemos e Moloque. Houve uma época em que até mesmo muitas pessoas da antiga nação de Israel acreditavam que Baal era o verdadeiro Deus. Israel sofria de um problema chamado de monolatria. Adoravam Deus, mas cria na existência de vários. Essa triste herança pagã que fora formulada no Concílio de Niceia, no ano de 325 da nossa era, o credo da Trindade é a formulação do elemento trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e ali ganha força e infelizmente entrou nas Sagradas Escrituras. Só abrindo um parêntese, a introdução do Deus Espírito Santo se deu no ano de 381 no Concílio de Constantinopla, para vocês terem uma ideia que o dogma não foi fechado no Concílio de Niceia, apenas iniciado ali. E para entendermos esse dogma pagão, é preciso que nós voltemos ao passado para saber o berço onde ele foi embalado. Para os judeus, o povo escolhido por Elohim, esse problema não existe, pois eles seguem a Torá, regra de fé que o Eterno deixa para o seu povo seguir. Todos os dias, os judeus eles recitam o Shema, onde contém a mensagem de que o Eterno é um só. O próprio Yeshua recitava todos os dias o Shema, pois era um mandamento dado por Hashem, o Elohim de Israel. O Eterno deu evidências muito claras de que não imitassem os pagãos da terra de Shiná, na Mesopotâmia. A Bíblia está repleta de referências falando que o Eterno é um só. Veja agora que eu sou e mais nenhum Elohim há além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Deuteronômio 32 e 39. Também diz: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos, quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, Yahweh? Pois não há outro Elohim senão eu, Elohim justo e salvador, não há além de mim. Isaías, capítulo 45, versículo de número 21. Ainda está escrito: todavia, eu sou Yahweh teu Elohim desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Elohim além de mim, porque não há Salvador senão eu. Oséias, capítulo 13, versículo 4. Em toda a Escritura, o Eterno se apresenta como um só. São muitos textos em toda a Bíblia. Os cristãos, por sua vez, apresentam o texto de Gênesis na criação do homem como um tipo de gancho para apoiar sua ideia trinitária. O texto em questão é o seguinte: e disse Elohim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E aqui muitos cristãos, se não todos, vão sustentar a teoria trinitária que havia ali mais de um. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, já dizia o profeta Rocheia. Não conseguem analisar ou fazer uma exegese correta. A trindade ou bindade não cabem nas Escrituras. Quando o apóstolo Filipe pediu para que Yeshua mostrasse o Pai, o que Yeshua respondeu? Há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim, vê o Pai, pois eu e o Pai somos dois. Foi assim que ele respondeu? É claro que não. Eu e o Pai somos um, ou seja, Yeshua veio revelar o Pai. Ele é a forma visível do Deus invisível, em uma forma imanente que foi feito carne para cumprir os seus propósitos, os desígnios do Eterno. Mas não há outro ser além do Eterno, porque o Eterno é único. Quando ele, Yeshua, orava e dizia que o Pai é maior do que eu, é como se ele dissesse assim: o Pai está lá em cima, em sua original forma, que é Ruach, Espírito, e eu estou aqui embaixo, como um ungido do Eterno, o seu representante máximo, numa forma imanente, humana. Por isso a expressão usada por Yeshua em hebraico, Ani Hu, eu
estou aqui embaixo, sou aquele que representa aquele que está lá em cima. E ele que está lá em cima é o único Elohim. Ele não se divide em 2 ou 3. Já o texto que refere-se ao batismo foi uma outra grotesca mudança ou um acréscimo posterior, como mostra a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Eu vou colocar aí na tela para vocês conferirem. Veja só o que diz. É possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde, deve-se ter estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. O batismo une a pessoa de Jesus, Salvador. Ora, toda a sua obra salvífica procede do amor do Pai e se completa pela efusão do Espírito. Como vocês podem conferir, a própria Bíblia de Jerusalém, ela confirma que esse ensinamento, essa visão dogmática, ela nasce nos concílios, através do sistema litúrgico da Igreja Romana, que é disseminada para suas filhas, o protestantismo. O texto de Mateus capítulo 28, 19, ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele simplesmente não existe. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Foi assim que os discípulos batizaram. E é assim que esse texto está no original hebraico. Agora eu faço uma pergunta para vocês, sejam inteligentes. Há alguma passagem bíblica que os discípulos batizou em nome de uma trindade? Se existe, deixa aqui nos comentários que eu gostaria muito de ler. Outro detalhe muito importante, Yeshua era um mestre, não um estúpido sem discernimento que não pensa. Pai não é nome, Filho também não é nome, Espírito também não é nome. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? E qual o nome do Espírito que o Senhor Yeshua instruiu para que as pessoas fossem batizadas? Você já ouviu alguém batizar em nome do Pai, citando o nome do Pai? Citando o nome do Espírito? Aonde está nas Sagradas Escrituras o nome do Espírito Santo? Simplesmente não existe. A verdade é que esse dogma, juntamente com os seus intérpretes, já tem perdido inúmeros adeptos, gente séria, que estuda as Escrituras sem os óculos da religião romana. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo se pudesse ler como os cristãos interpretam as suas cartas. Imagine que Paulo está vendo um trinitário ou unicista interpretando os seus escritos. Qual seria a sua reação? Imagine a cena. Paulo, depois de anos de sofrimentos, prisões, naufrágios e debates com filósofos gregos, finalmente termina suas cartas inspiradas e suspira aliviado. Isso aqui ficou claro como a luz do dia. Todos entenderão aquilo que eu quero transmitir. Ele envia suas epístolas, certo de que ninguém jamais poderia confundir as suas palavras. Afinal, ele repetiu incontáveis vezes que Deus é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 6, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Efésios capítulo 1, verso 3, Colossenses capítulo 1, verso 3. Se Jesus tem um Deus acima dele, então Jesus não é Deus. Não dá para tentar impor um dogma inexistente. Mas, séculos depois, um trinitário lê suas cartas e exclama: Paulo quis dizer que Jesus é o próprio Deus. Só que ele tem um Deus acima dele também. Quanta confusão gerada por uma passagem mal interpretada. Jesus é Deus, mas tem um Deus acima dele. Depois você confere 1 Coríntios, capítulo de número 15. Ou seja, ele estava falando da natureza humana de Jesus. A pessoa de Jesus é Deus, mas a natureza humana tem um Deus. Confuso demais isso, não? Na verdade, uma relação eterna de submissão dentro da Trindade, mas todos são igualmente Deus. É assim que funciona. O Rav Shaul, o apóstolo Paulo, olha para os escritos do Shema, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, e questiona se por acaso sofreu algum traumatismo craniano no caminho para Damasco,
que não entendeu direito o que o Shema queria dizer. Bom, Jesus escolheu ter um Deus sobre ele, mas mesmo assim é Deus. Agora Paulo já não aguenta mais e não compreende. Ele rasga as vestes, puxa os cabelos da barba e pergunta como Jesus, que nunca afirmou ser Deus onipotente, conseguiu um fã-clube tão grande de idólatras criativos. Mas, queridos irmãos, a dança dos malabaristas não para aqui. Os eruditos trinitários, percebendo que as palavras de Paulo jogam contra eles, fazem o que sabem fazer de melhor: acrobacias teológicas. Murray John Harris diz: Jesus reconhece o Pai como Deus, mas isso não nega sua divindade. N.T. Wright afirma: Paulo sempre coloca Deus como Pai e Jesus como Senhor, mas ainda assim quer dizer que Jesus também é Deus, o Deus Filho. Já James Dunn, ele diz o seguinte: Paulo nunca incluiu Jesus na identidade do Deus de Israel, ou seja, não assumia uma identidade de um segundo Deus. Isso é mistério, irmãos. Muito bem, quando tudo desmorona, o melhor a fazer é declarar a falência racional e fugir pela tangente do mistério. Curioso é que ninguém utiliza essas desculpas para defender doutrinas claras como o monoteísmo bíblico. Não é isso mesmo? Mas não para somente com os trinitários. E os unicistas? Se os trinitários são um desastre teológico, os unicistas são um show de horrores por si só. Para eles, Jesus é o próprio Pai. Ou seja, quando Jesus ora dizendo: Pai, glorifica a mim, ele na verdade está falando sozinho como um ventríloco divino, orando a si mesmo, na parte que ficou lá em cima. Os unicistas basicamente olham para as cartas de Paulo e pensam: bom, se Jesus tem um Deus acima dele, então a solução é dizer que ele mesmo é esse Deus. Resolvido o problema. Será mesmo? Paulo, nesse momento, ele já não deve mais aguentar estar se debruçando sobre seus próprios escritos, chorando lágrimas apocalípticas, pensando aonde ele errou para gerar toda essa confusão teológica. Eu brinco, mas é sério, irmãos. Se Paulo pudesse visitar um seminário trinitário ou unicista hoje, ele provavelmente pegaria seus próprios pergaminhos e começaria a bater na cabeça desses alunos exclamando: eu disse que Jesus tem um Deus. O onipotente não tem Deus acima de si. É tão difícil assim de entender que Jesus não é Deus, não é o segundo Deus de uma trindade. Esse nome nunca foi citado nas Escrituras, mas infelizmente os dogmas religiosos sempre encontram uma forma de ignorar o óbvio. O resultado? Uma fé construída sobre desculpas esfarrapadas, malabarismos teológicos e um festival de contradições bíblicas. É isso que se apresenta diante de nós. E assim segue a contradição. Quando as Escrituras não concordam com esse tipo de teologia, eles sempre vão encontrar uma forma de atingir aqueles que discordam deles. Isso é cristianismo. Cristianismo católico romano e cristianismo protestante. Ambos pensam iguais. O protestantismo nasce do catolicismo romano. E esse dogma nasce do paganismo. Paganismo esse que vem lá dos tempos do Antigo Egito, que não tem harmonia bíblica com o Deus de Israel. Trindade é uma idolatria. O Eterno é um e Yeshua é o seu Filho. E o Espírito Santo? O Espírito é o poder, é o sopro, é a vida Zoe, a vida do próprio Deus dentro de nós, o fôlego de Deus dentro do ser humano, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que opera em nós, tanto querer como efetuar. Podemos dizer que o Espírito, sim, é o próprio Deus soprado dentro de nós. Fica muito claro quando nós tiramos os óculos de Roma e buscamos a verdade como ela está explicitada nas Escrituras Sagradas. Eu espero ter sido claro para você, ter ajudado sobre esse tema. Temos vários outros vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto. Confere aí na nossa playlist. E te agradeço por ter ficado até aqui.
Espero encontrar você no nosso próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom, shalom.